que o mundo, que na verdade não é uma autoridade, é um autoritarismo, né? Que é a fazer aquilo que você acha certo. E a autoridade é você pegar e convencer através do seu comportamento, das suas atitudes, que aquilo que você diz é o melhor, né? Um bom líder, ele não precisa obrigar ninguém a nada. As pessoas, elas querem, vai ver isso em Jesus, né? A gente tem que pegar e seguir o exemplo de Jesus, né? Do tempo que ele estava aqui, que ele teve aqui com Jesus, né? E a gente olhando o comportamento de Jesus, a gente vai ver que Jesus não estava obrigar ninguém a nada. Por quê? Porque quem exerce essa autoridade pacífica, essa autoridade em amor, ela acaba exercendo um magnetismo, que é o que? As pessoas, elas têm essa vontade de estar próximo, de estarem junto, de entender um pouco mais sobre aquilo que está vivendo, né? No nosso caso, querer entender que amor é esse, né? Que essa pessoa ela tem por Deus, que fé é essa. Eu quero isso também na minha vida. As coisas acontecem na vida. Olha só, diante dessa dificuldade, desse problema, olha como a pessoa conseguiu manter esse equilíbrio. E a pessoa, às vezes, entende exatamente isso. É porque nós não estamos pegando e fazendo força. Nós estamos exercendo uma autoridade de Deus. Por conta do sacrifício de Cristo que nos tornamos filhos. Mas, às vezes, nós nos perdemos nessa identidade e não entendemos o que é essa identidade de filho, né? O que é essa transformação de deixar de ser criatura para se transformar em filho, né? E a gente tem que olhar o quê? Justamente para o comportamento de Jesus, que ele fazia sempre o quê? Para glorificar do Pai. Então, quando a gente vê uma situação difícil, uma situação que aos nossos olhos parece complicada, ou que as nossas emoções estão abaladas, né? Porque a oração de agora é falando sobre cura, né? Interior, cura da alma, sobre tá edificando, né? Nos edificando na interior, a gente vai entender exatamente isso, que não é pela minha força, que não é pelo meu saber, que não é pelo meu intelecto, né? Permitir, se eu entender, né, essa unção sobre a minha vida, eu vou pegar e todas as vezes que eu me ver em uma situação que eu acho que eu não vou dar aquilo, a primeira coisa que eu vou fazer é fazer exatamente como Jesus. Ele pegava e pedia a autoridade ao Pai. A gente, não vou lembrar de cabeça que eu falei, eu não decoro, e eu não tenho para poder preparar nada, tá vindo assim da cabeça, e a gente vai ver que Jesus sempre falava, ele buscava essa presença do Pai nos momentos de dificuldade. Ele pegava e falava, ele conversava com o Pai antes. E a gente vai fazer as coisas de cabeçada, sem conversar com o Pai, sem pedir orientação. Quando o próprio Jesus, que foi o Filho, né, primogênito, né, que pegou e abriu as portas para a gente, para nos tornarmos filhos ao invés de criatura, a gente quer fazer diferente. Mas se a gente quer ter sucesso diante dos pedidos diante de Pai, a gente precisa entender, primeira coisa que a gente tem que fazer é submeter a nossa mente, sobre os nossos corações, as nossas atitudes, o que é a direção para que a gente possa ter sucesso. Porque de nós mesmos, realmente, a gente não tem muita coisa. Ontem, na escola dominical, eu até falei assim, cara, eu me acho uma pessoa muito insegura. Eu me acho muito... que tem até dificuldade, às vezes, de me posicionar, de falar não, de exercer autoridade. Eu não tenho, assim, mas eu momentos em que, passando por situações difíceis, as pessoas viravam para mim e assim, nossa, Luciana, você é tão equilibrada, nossa, Luciana, você pegou e falou isso para a pessoa e você conseguiu a pessoa tão rápido. Mas não era eu, era justamente isso, que de mim mesma eu sou enrolada, eu palavras, eu começo a gaguejar, mas quando a presença do Pai, ela tá me direcionando, acaba sendo diferente, que eu, às vezes eu penso assim, gente, nem parecia que era isso, né? Já aconteceu algumas situações na minha vida em que depois eu falei assim, gente, eu não acredito que eu cheguei para a pessoa e falei isso, que eu fiz isso, que eu fui capaz disso, mas foi por quê? Porque o funcionamento do Pai, foram situações que realmente glorificar o nome do Pai, porque eu olhei à minha volta e eu vi,
muito ruim. Vai dar problema e não tem olhar para um lado, olhar para o outro, gente, não tem ninguém para chamar, não tem ninguém para resolver, não tem ninguém para poder pegar e tomar frente disso, porque se tivesse, eu ia largar na mão da pessoa para poder, vou ser sincera, eu não ia meter minha mão para poder resolver. Não tinha ninguém, eu não queria que as coisas dessem errada, eu orei a Deus e falei assim, Senhor, eu preciso da tua ajuda, porque alguém tem uma coisa, só tem eu aqui. Então, nessa, depois as pessoas viraram, né, as poucas pessoas que tinham, elas falaram assim, poxa, teve uma vez, inclusive, que um rapaz, tem muito tempo isso, que ele estava passando mal, tinha tomado remédio controlado e ele tinha pego um cabo de vassoura e ele bateu em todo mundo. E esse jovem, ele estava frequentando a nossa igreja por um tempo, e eu morava do lado nessa época. Aí o que aconteceu? O jovem surtou, ele estava entrando na academia com cabo de vassoura para bater nos outros, para bater em todo mundo. E na época eu trabalhava numa na frente da minha casa, que era do lado da igreja. E esse menino estava frequentando. Então, na hora que eu vi aquele jovem toda hora atravessando a rua, esse menino vai sofrer um acidente, isso vai acontecer, ou então alguém vai bater nele, gente, isso vai dar muito ruim, vai dar problema. E aí eu peguei, dobrei o joelho e comecei a orar para assim, Senhor, me ajuda uma coisa, porque ninguém está fazendo nada. Eu só vi as pessoas com medo dele. Aí eu falei assim, Vitor, vem cá. Aí eu vi ele assim, deixa eu orar por você. Aí como ele conhecia cada igreja, ele deixou, eu falei assim, então me dá aqui esse eu botei por lado e comecei a orar por ele. Aí nisso que ele se acalmou para orar por ele, aí foi possível chamar um irmão da igreja para poder ir na casa dele, pegar o remédio controlado para poder obrigar as coisas normalizarem. Aí tá. Aí no dia todo mundo fala, nossa, porque a menina pegou e orou por ele. Aí eu falei assim, gente, é de mim que estão falando. Eu falei assim, gente, meu Deus do céu. Eu nem parei para poder pensar na hora. Não tinha alguém me olhando. Mas a palavra do Senhor vai dizer que a criatura, né, aqueles que não estão na presença, eles estão rodeando a gente também. Eles estão observando nossas atitudes. Então, e eles falam, para poder ser crente igual a pessoa, eu não quero ser. Então, eles estão observando as atitudes. Da mesma forma que naquele dia eles observaram minha atitude e viram que por conta que eu tive amor por aquele jovem, por conta disso o problema foi resolvido. E não era a minha intenção era simplesmente resolver o problema. Conosco não é diferente. Isso acontecer, né? E faz parte dessa nossa cura interior a gente entender essa identidade de filho, a gente compreender que como filhos nós temos autoridade, mas a autoridade que nós temos é uma autoridade para poder ser exercida para glorificar o Senhor em amor. Se a gente quiser fazer as coisas da nossa própria vontade, a gente não faz nada, porque a gente não convence nós mesmos, muitas das vezes, daquilo que a gente quer. Quem convence o homem do pecado e da justiça é o Espírito Santo. Então a gente tem que estar constantemente entregando o nosso dia, entregando a nossa mente, o nosso coração, as nossas emoções no mundo. Às vezes a gente não vai realmente se sentir capaz, a gente vai estar passando por um momento de muita tribulação e a gente vai começar a pensar, não tem como resolver isso. E realmente da nossa força não vai ter como resolver. Então o que a gente tem que fazer? Fazer exatamente o que Jesus fazia. Entrar em contato com o Pai, orar ao Pai. Se Jesus fazia ao Pai, por que a gente não vai fazer? A gente tem que seguir o exemplo dele. Estou me sentindo fraca? Vou orar. Tô percebendo que a gente também não pode ignorar o que a gente sente. Muitas das vezes a gente percebe, nossa, aqui está entrando um ciúme, aqui está entrando uma inveja, aqui está entrando uma raiva, aqui está entrando uma frustração. A gente tem que poder olhar para as nossas emoções e sermos sinceros diante do Senhor. Todo culto antes da ceia, a gente lê lá, nos falando o quê? Examine esse homem a si mesmo. E mesmo das vezes a gente ainda não aprendeu a fazer isso. Isso não é para poder fazer antes da ceia, não. É para fazer todo dia na hora que a gente acorda. E na hora eu acordei e pensar, examinar, não. O que eu posso fazer hoje diferente do que os dias todos para hoje eu glorificar o teu nome? A tua presença está mais forte em mim, eu está sendo direcionada por você. De dormir, está meio certo, a gente parar para poder fazer essa mesma
sempre perguntar, não, o que eu fiz hoje que eu poderia ter feito diferente para poder o meu dia ter sido diferente? Porque o que a gente precisa entender? Se as coisas estão dando erradas, às vezes também está faltando a gente entender que a gente precisa mudar. E às vezes não é mudar, mudar aquilo, como a gente está lidando com o que a gente está sentindo. Eu falei, a gente tem sim uma autoridade pacífica vinda do coração do Senhor para ser em amor, para glorificar o nome dele. E a gente tem que ter essa autoridade e buscar em amor. Aí, às vezes, os relacionamentos estão tendo conflitos, estão tendo problemas, mas por a gente está achando que a autoridade que a gente tem que exercer é a autoridade que a gente aprende no mundo. O quê? Pegar e tá fazendo com que o outro pense igual a gente. E às vezes o efeito vai ser rebote, vai ser o contrário. Quanto mais você quer alguém a pensar como você, às vezes mais irritado você vai ficar. Ontem mesmo na escola dominical, a irmã perguntou, tá, mas o que faz quando a gente está pegando e a gente está orando pela pessoa e a pessoa, em vez de pegar e aceitar a nossa ajuda, eu falei assim, a gente tem que entender que a autoridade que a gente pega e exerce é a autoridade em amor. Então, tipo assim, se eu já peguei, se eu não me engano, o profeta Ezequiel que fala do Isaías vai dizer o quê? Que se você vê uma coisa errada, você tem que pegar e comunicar, porque senão o sangue vai nas mãos. Mas se você comunicar e a pessoa ela não olhar para aquilo, não resolver o problema, aí o sangue da pessoa já não está nas suas mãos. Por quê? Porque você faz parte. E a gente precisa aprender a descansar nisso, porque é exercer essa autoridade pacífica no amor de Deus, entendendo que o quê? O papel é mostrar que eu estou presente, é mostrar que mostrar que se a pessoa quiser caminhar uma amiga, eu estou disposta a caminhar junto com ela. Agora, se a pessoa ela não quer caminhar, é a resposta que eu dei para a irmã, se a pessoa ela não quer caminhar, não é criança para você carregar no colo. Você vai ter que pegar, respeitar o momento da pessoa, até que a pessoa ela mude a forma de enxergar as coisas e queira caminhar. E se você exerceu autoridade em amor e você respeita o momento da pessoa, a pessoa, quando chegar o momento certo, vai lembrar de você e vai se aproximar de você. A gente pode ver isso na parábola do filho pródigo. Ele chegou para o pai e ele a herança. O pai poderia ter negado, mas o pai deu a liberdade dele ir pegar e aprender que o quê? Que longe por dele, ele não ia ser feliz. E quando lá no fundo do poço, ele reconheceu o quê? O amor do pai. E ele voltou. E a gente tem que confiar que a gente pegou e mostrou a presença. A gente mostrou que se importa. Que está aí. E deixa nas mãos do pai. O Espírito Santo vai a pessoa do pecado, do juízo e da justiça. Ah, e se a pessoa era quebrar a cara? Infelizmente, é a escolha da pessoa. Você vai esperar que a pessoa faça igual fez o filho pródigo, que é reconhecer que ela precisa do amor do pai, e ele está na presença do pai. Aí você vai pegar a mão para a pessoa para caminhar junto com a pessoa. Você não pode obrigar ninguém a você. A própria Bíblia vai dizer, né? Caminharão dois juntos se não estiverem de acordo. Não é para você aí você vai fazer o quê? Deixar a pessoa direto? Não, você vai estar orando por essa pessoa, né? Entregando ela nas mãos do Senhor, da mesma forma que você entrega a tua minha. E foi o que eu falei. A gente todo dia, não é só antes de ser, tem que se examinar. E a gente tem que pegar e observar o que a gente está fazendo de certo, o que a gente pode melhorar, aquilo que tem que pegar e largar para lá. E muitas das vezes, assim como a gente está caminhando por caminhos em direção que a gente ainda não percebeu que estão nos levando a rumo. E a gente, às vezes, vai precisar o quê? Reconhecer que o nosso caminho está aí e voltar o caminho para casa, para o querer do pai, para a vontade do pai. E não dá para poder forçar, da mesma forma que ninguém tem como forçar, que é Deus é que vai pegar e vai trazer essa maturidade, porque isso muitas das vezes
por conta de imaturidade nossa, de nós acharmos que as coisas têm que ser do nosso jeito, tem que ser da nossa forma, em vez de pegar e fazer examinar todos os dias, buscando em nós o que precisa ser melhorado e orando ao Pai para a gente poder ter essa informação, essa mudança, a gente é mais fácil pegar e culpar os outros por conta daquilo que a gente está sentindo. Infelizmente, você pegar e buscar culpados, culpa nos outros, pega aquilo que você sente, não vai ter amadurecimento para as nossas vidas, não vai trazer vitória, não vai trazer. O que vai trazer esse amadurecimento, de você olhar para o que você sente, você entender o que você está sentindo, buscar direcionamento do Senhor para os conflitos que são de relacionamento, entendendo que o quê? Que nós temos autoridade de Deus sim para orar por filho, para orar por marido, para orar por irmão, ou por quem quer que seja. Mas essa autoridade é uma específica, a gente tem que respeitar o momento do outro. Um pai do filho pródigo, que o quê? Se o filho ia se dar mal? Com certeza. Assim como Deus sabe, e mesmo assim nos deu o livre-arbítrio. Porque ele quer o quê? Que nós estejamos na presença dele por reconhecer o ato dele. E não porque somos forçados ou porque somos. Às vezes, a gente pega e a gente atenta a isso. De que se Deus deu livre-arbítrio, nem somos meros seres humanos para poder pedir o livre-arbítrio do outro. Não está na igreja isso. Eu não estou falando de algo que eu não vivo, estou falando